Você sabia que 60% dos adultos com TDAH só vão realmente saber sobre o seu diagnóstico na vida adulta? Pois é. Meu nome é Daiane Costa, sou especialista em TDAH e esse é o nosso TDAH Cast. E hoje nós vamos falar justamente sobre o TDAH tardio, diagnóstico tardio. O que fazer? Por que isso acontece? Mas antes eu quero fazer um convite para vocês para estarem acessando não só o meu Instagram, o nosso canal no YouTube e lá no Spotify. E para você também que quer saber sobre mente acelerada, nós temos lá um episódio falando sobre os pensamentos acelerados, tá? Então, não esquece de assistir lá os nossos episódios, combinados? Então tá. Então vamos falar sobre TDAH adulto. Gente, por que de certa forma o diagnóstico, existe esse percentual tão grande do diagnóstico do adulto? Na verdade, sempre falam a respeito de que hoje em dia se tem mais informações a respeito do TDAH. E realmente, se existe mesmo. Só que, na verdade, o que acontece? A gente, quando fala sobre a respeito do TDAH, a gente pensa muito mais naquelas pessoas que são realmente desatentas, uma desatenção crônica, uma impulsividade crônica, enfim. Mas o que a gente não percebe é que essas pessoas, esses adultos, eles recebem sim, têm uma vida funcional, né? São adultos que estudam, trabalham, têm a sua vida funcional. Porém, a que preço essa funcionalidade? Tá? E um dado muito importante aí, 80% dos adultos que possuem um diagnóstico, elas vêm referente ao diagnóstico do seu filho ou do diagnóstico de alguém próximo, tá? Comigo foi assim. Na verdade, eu fui diagnosticada aos 36 anos de idade e isso veio referente ao diagnóstico do meu filho. Então, por isso que é muito importante e interessante, gente, nós observarmos os nossos filhos, né? Para quem é pai, para quem é mãe, justamente para quê? Para que a gente consiga identificar esses sinais e esses sintomas também. Tá? Vou trazer para vocês aqui o meu caso. O Davi, ele já vinha apresentando uma agitação desde os 2 anos de idade. E aí, quando foi na época, né, que lá pelos 6 anos de idade, então, nós começamos a fazer essa investigação e deu o diagnóstico de TDAH. E aí, o que foi comentado, né? E a gente sabe que o TDAH ele é hereditário. E, feito isso, eu comecei a identificar alguns sintomas do Davi em mim. E por isso que eu resolvi, então, fazer o processo de avaliação psicológica e aí, claro, veio o diagnóstico. Mas, às vezes, a gente pensa assim, poxa, mas eu tenho uma vida funcional, eu trabalho, eu estudo, eu fiz faculdade, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não tenho TDAH. Mas vendo e estudando a respeito dos sintomas, gente, é muito interessante. O TDAH sempre esteve ali, ele sempre esteve comigo. Porém, essas ações, esses sintomas do TDAH, eles eram muito mascarados. Por quê? Porque, na verdade, era um esforço que eu fazia e sempre fiz, fazendo comparações, tá? Eu vou trazer exemplos aqui para vocês. Por exemplo, assim, em questão da faculdade. Eu lembro que, na época de faculdade, quando havia umas provas, eu estudava muito, gente. E parecia, assim, que chegava na hora... Não é que me dava um branco, eu sabia o que eu estava escrevendo, mas eu tinha muita dificuldade de colocar no papel. Então, por isso, eu demorava muito mais tempo. E aí, depois, me gerava uma ansiedade, porque eu sabia que daqui a algum tempo mais eu tinha que entregar a prova. E uma outra situação também, que às vezes acontecia e era muito frequente comigo, saía dessa prova, os colegas ficavam conversando e aí eu não lembrava o que eu tinha escrito na prova, tá? Então, assim, são pequenos detalhes, são pequenas situações que são importantes a gente poder ter essas características, tá? Então, identificar essas questões justamente para quê? Para que a gente consiga ter esse diagnóstico ou, enfim, está lá, está estampado, né, como sempre esteve. E assim, quando a gente fala a respeito do TDAH, a gente precisa, principalmente com a questão do adulto, a gente precisa também falar sobre os impactos emocionais. Muitos adultos com TDAH
possuem questões relacionadas ao trabalho, não só a questão da procrastinação e produtividade, mas também as questões relacionadas sociais ao trabalho, né? Dificuldade, por exemplo, em seguir regras, em composições de regras, relacionamentos sociais com os colegas. Então, muitos deles acabam pulando de trabalho em trabalho, consequentemente também tendo uma vida financeira um pouco mais desregulada, né? Questão emocional também, então ficam sempre se relacionando, questão afetiva em relação aos relacionamentos, a questão de autoimagem. Então, existem várias situações que é importante a gente poder identificar. E como que a gente vai identificar isso? No processo de psicoterapia e no processo de avaliação, tá? Então, assim, óbvio que é importante a gente poder buscar essas informações, estar falando a respeito do TDAH, de certa forma, né, não só o TDAH na infância, mas principalmente o TDAH em adultos, justamente para que a gente possa entender isso. E se você quer mais informações, quer saber um pouco mais a respeito do TDAH na vida adulta, vai lá no meu Instagram, que tem vários posts falando sobre isso, sobre o TDAH na vida adulta, o TDAH no trabalho, com dicas e informações específicas para vocês, certo? Então, te espero no nosso próximo episódio.